segundo vídeo da série Menopausa, o Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia vai falar sobre os muitos sintomas dessa fase difícil da vida da mulher. Oi, queridas do meu canal! Que saudade que eu tava de gravar vídeos para vocês daqui do consultório. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Laura Lúcia, eu sou ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Vem me fazer companhia, toda quinta-feira tem vídeo novo. E também deixo o convite para me seguirem nos meus Instagrams, que também tem mais conteúdo sobre a saúde feminina. Nesse vídeo aqui, eu contei para vocês como fazemos o diagnóstico da menopausa, esse período difícil, mas muito importante que acontece na vida da mulher e tem um porquê. Lá eu expliquei o que ocorre com os ovários e eu expliquei como o médico faz o diagnóstico de certeza para saber realmente que aquele ovário não funciona mais, não produz mais os hormônios femininos e essa mulher terminou a sua vida reprodutiva, ou seja, não pode mais engravidar. E a partir dessa data, que é a menopausa, que é a última menstruação, ela é uma data, a mulher entra numa fase chamada climatério, que é o período da vida da mulher onde ela não é mais fértil. Entendido isso, que o climatério é uma fase onde não existe a produção de hormônios femininos pelos ovários, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sintomas. Tudo começa na falta de produção dos estrógenos e a falta de ação em todos os lugares onde esse estrógeno agia. E o que vai acarretar de sintomas e de consequências para a mulher. É importante que vocês saibam que isso vai acontecer com todas as mulheres. Lá dentro do útero de nossa mãe, nós já tínhamos uma quantidade finita de óvulos que vão sendo degenerados e também ovulados ao longo de nossa vida, até que chega um momento em que nenhum mais reste ou nenhum mais funciona, e aí se instala a menopausa. Sem o estrogênio produzido pelo ovário, a mulher não menstrua mais e também perdeu a sua capacidade de se reproduzir. Quando a mulher está entrando ou quase entrando na menopausa, ela tem um tipo de sintomas que chamamos de sintomas de curto prazo. À medida que o tempo vai passando, ela vai apresentando outros sintomas de médio prazo e longo prazo. Se a gente tentar entender a natureza, ela nos mantém muito fortes e saudáveis enquanto a gente pode se reproduzir. Isso é um mecanismo para salvar a nossa espécie da extinção, para a gente perpetuar a nossa espécie. A partir do momento que eu não posso mais me reproduzir, parece que a natureza está me dando um tchauzinho acelerado, né? Começa a ocorrer uma aceleração do nosso envelhecimento e com isso, riscos maiores de doenças, que é o que eu vou comentar agora. Logo que eu me formei, a gente dizia que existiam 150 sintomas relacionados com a menopausa. Eu não contei, hoje em dia a gente também não conta mais porque existem os seus efeitos diretos, os sintomas diretos e os indiretos da menopausa, então é impossível contar. Mas eu preparei uma lista que vai dar para vocês terem uma visão muito importante do que é a falta de hormônio na vida da mulher. E no próximo vídeo dessa série Menopausa nós vamos falar sobre a reposição, sobre a terapia hormonal, tá? Preparadas? Então vamos lá para os sintomas. Eu separei para vocês por aparelhos, tá? Então nós vamos falar das consequências, né, dos sintomas da menopausa no aparelho genital, no aparelho cardiovascular, nós vamos falar no sistema nervoso, no sistema ósseo e também no sistema metabólico. Vamos começar pelo aparelho genital. Então, o estrogênio age em vulva, vagina, tudo, né? Essa bexiga. Então, a falta do estrogênio começa primeiro com as irregularidades menstruais, o ressecamento vaginal, a flacidez vaginal,
o aumento dos riscos de infecções. O estrogênio proporciona um ambiente favorável de equilíbrio vaginal. Ele não existe mais, ocorre o desequilíbrio, favorecem as infecções. Coceiras, a diminuição dos pelos, eles caem e ficam mais ralos. A incontinência urinária, pela flacidez dessa musculatura, a mulher vai espirrar ou tossir, começa a perder quantidades de urina. Infecção urinária de repetição, urgência para urinar. Então, efeitos em vulva, vagina, e bexiga e útero são muito incômodos, são muito vistos isso na menopausa, tanto em curto prazo como em médio e longo prazo. Agora nós vamos falar sobre os efeitos na pele e nos cabelos. A menopausa, a falta dos hormônios, a falta do estrógeno começa a provocar um ressecamento em toda a pele de todo o corpo. A gente começa a notar muito no rosto, né, o aumento acentuado das rugas. A flacidez, diminui o colágeno, a falta de estrógeno diminui o nosso colágeno, queda de cabelo, os cabelos além de caírem ficam ralos, a pele fica mais fina. Se você vê uma idosa muito idosa, você já viu, né, como a pele vai ficando fina. Então isso começa com a menopausa. A pele também, além de mais fina, mais sensível, também os cabelos mais finos e as unhas mais fracas. Agora sobre o aparelho cardiovascular, então coração e vasos. Já se sabe que o estrogênio tem um efeito positivo, protetor do coração e dos vasos. Então, enquanto a mulher não entrou na menopausa, é muito raro ela ter um infarto. Pode acontecer, mas é raro. Agora, depois da menopausa, esse número aumenta muito. Então, aumenta o risco de pressão alta, aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, é aquele que gruda nos vasos sanguíneos, e diminui o colesterol bom, que é o HDL, que é aquele que tem o efeito vassoura, né? Ele limpa os vasos sanguíneos. Aumenta o triglicerídeo, que adora o fígado, então é comum, ter aquela esteatose, aumento da gordura no fígado depois da menopausa. Com isso, aumenta o risco de inflamação crônica. Essas gorduras grudadas nos vasos sanguíneos, elas provocam uma reação inflamatória nessa camada mais interna dos vasos. Então, a pessoa fica inflamada, vamos dizer assim, mais gordura grudando nos vasos, aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de AVC. No sistema nervoso agora, a gente vê muito no consultório ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade, mau humor, cansaço, um cansaço crônico. Obviamente, a diminuição da libido, não precisa, nem quer mais saber de sexo. Alterações da memória, coisas que a lucidez, né, a facilidade de guardar as coisas já começa a ter uma certa dificuldade. Obviamente os calores, que são muito famosos, mas é um sintoma geralmente de curto prazo que não ocorre em todas as mulheres. Ocorre em 85% das mulheres que entram na menopausa. Até chegar na demência senil, que é quando as atividades cerebrais quase estão muito precárias, né? Então isso vai acontecer lá no longo prazo. Já foi estudado que a menopausa aumenta o risco do Alzheimer, tonturas e zumbido no ouvido. Eu coloquei esse porque eu peguei alguns casos, a pessoa ia no otorrino, tratava, tomava medicamento e quando começou a repor o hormônio, melhorou o zumbido no ouvido. No sistema ósseo, nós sabemos que, eu explico para as minhas pacientes que o nosso esqueleto é como se fosse os tijolos de um prédio, né? Daquela parte, a estrutura de um prédio. E com o tempo nós vamos tirando tijolinhos. E existem os construtores, que são o estrogênio, a atividade física, a vitamina D e uma boa alimentação. Então, se eu não tenho estrogênio, eu começo a perder mais tijolinhos dessa estrutura do meu prédio. E isso se chama osteopenia, que é a diminuição das células ósseas,
até a osteoporose, que já é classificada como doença, e por causa disso, o aumento dos riscos de fratura. E ainda com relação ao sistema ósseo, muitas mulheres na menopausa têm dores articulares, dificuldade nas dores, incômodos nas articulações. E para terminar, porém ainda não é o final, o sistema metabólico. Na menopausa, as mulheres aumentam de peso, sim, o metabolismo muda. Na menopausa existe um aumento da gordura abdominal, aumento do risco de síndrome metabólica, que é um pré-diabetes, e aumento também do risco de diabetes. Então, gente, de tudo isso que eu falei, vocês podem entender os sintomas e também os sintomas secundários a esses sintomas. E também entender o curto, médio e longo prazo, tá? Tudo isso pode melhorar com a terapia hormonal. E apenas 5 mulheres, eu vou dizer assim para a gente dar uma resumida, não podem tomar hormônio. Essas não podem mesmo, todas as outras podem e podem se beneficiar desse momento. O que não pode é ter medo, tem que conversar com o ginecologista de vocês. O que eu falo muito é que os nossos pacientes não precisam do nosso medo, eles precisam é do nosso conhecimento. Então, se você for num médico que tenha segurança para te prescrever, você vai sair de lá muito mais segura. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar muito grande. Prometido foi, então eu gravei o vídeo de menopausa. E para finalizar, a menopausa é fisiológica, ela vai acontecer com todo mundo, mas ela não precisa ser uma sentença de morte, uma sentença de sofrimento. Ah, eu tenho que aguentar isso pro resto da vida, não posso mais ter relação, tá tudo seco, tudo dói, mas é assim que tem que ser. Não, já estamos em 2020, já temos condições muito estudadas e seguras para proporcionar qualidade de vida para todas as mulheres de todas as idades. O que não pode é ter medo, tem que ter conhecimento. E as mulheres mais bem informadas são as mulheres que fazem as melhores escolhas, tá bem? Então, próximo vídeo da série, vamos gravar em breve, vamos falar sobre as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal e também o que esperar da reposição hormonal. Beijo para todas vocês, obrigada por todo o carinho que vocês têm comigo e até o nosso próximo vídeo.